Fala moçada, joinha? Estamos aqui no Centro Universitário FAG, recebendo alguns dos participantes, enólogos, engenheiros agrônomos participantes da 5ª edição do Wine Day Festival. É com grande prazer que eu dou as boas-vindas aqui ao Gilson. Por favor, Gilson, Olá, se apresente e fale um pouquinho sobre o seu projeto para nós, por favor. Maravilha. Eu sou Gilson Bercelli, sou enólogo, sócio da Intento Vinhos e Espumantes, um projeto de vinhos autorais que tenho junto com a minha esposa. Começamos a vinificar em 2022, então é um projeto bastante jovem, de vinhos onde a gente busca alta qualidade, né, obviamente, em lotes muito exclusivos, sempre em torno de 1.000 e pouquinhas garrafas. Né? Estamos já pela segunda vez aqui no Wine Day, né? Caco, viemos no ano passado. Um evento fantástico e vamos para mais uma, né? Legal, Gilson. Temos também aqui o Cleverson, enólogo. Conta um pouquinho para nós sobre o seu projeto, por favor. Então, oi, primeiro, né? Eu sou o Cleverson da Partage. Também começamos a vinificar, que nem o Gilson, em 2022. Nós abrimos a empresa, a Partage, no ano passado, 2024, mas começamos a vinificar lá atrás. Também fizemos pequenas quantidades. O nosso modelo de negócio ele é um pouco distinto da grande maioria, porque nós vinificamos em diversas vinícolas boutiques, pequenas, muitas vezes sem expressão. O nosso intuito é explorar os diversos terroirs do Brasil e aproximar. Daqui a pouco vamos conhecer outros produtores em Goiás, Brasília, Mato Grosso. Vamos elaborar grandes vinhos naquela região, trazer esses produtos para o Sul, os do Sul levar para esses outros estados e aproximar o Brasil, como o Brasil é um país continental, sempre para difundir a cultura do vinho. Perfeito. Estamos aqui também com o Eduardo. Eduardo é empresário, sommelier, biólogo, mergulhador profissional. Conta para nós um pouquinho do teu projeto, Eduardo. Bom, é um prazer estar aqui, Caco. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu retornei ao Brasil com o projeto da minha empresa, Cata Wines, mas tudo isso para dar base a esse projeto que eu venho me dedicando diante de tantas formações necessárias para conseguir fazer, de fato, a Underwater Cellar, Bombinhas, e justamente ressaltando o município de Bombinhas, porque ao estudar a costa brasileira foi identificado características oceanográficas que permitem a maturação subaquática multivinícolas, ou seja, de vinícolas do Brasil e do mundo, mas, claro, tendo uma representatividade do mapa do Brasil no fundo do mar e assim entendendo como que esses vinhos ficam a futuro. Legal, perfeito. Também contamos aqui com a presença do Matheus. Matheus, que vem lá do sul de Minas. Matheus, conta para nós um pouquinho do teu trabalho. Bom, olá. Agradeço também aí o convite, poder participar desse evento, que tenho certeza que vem agregar bastante não só o município e a região, como agora também o estado, né, entrando oficialmente aí no calendário. Eu sou engenheiro agrônomo, sou gerente de agronegócios do Grupo Vitácia Brasil, que hoje é o maior viveiro vitícola do Brasil. A gente é responsável pelos maiores e principais projetos vitícolas de todo o país, seja na produção de mudas, né, oferecendo as mudas de videira, ou seja também oferecendo consultoria agronômica. Atualmente também estou atuando como gerente executivo da Indicação Geográfica Sul de Minas, de vinhos de inverno. Então eu represento esses produtores que utilizam desse manejo inovador, né, conhecido como manejo de dupla poda, que faz a inversão do ciclo da videira, que hoje nós, lá em Minas, não só Minas, né, todo o Sudeste, também Centro-Oeste e na Chapada Diamantina, na Bahia, em vez de colhermos a uva no verão, como é tradicionalmente feito em todos os polos vitícolas do mundo, nós invertemos o ciclo da videira e colhemos a uva no inverno. Isso foi uma revolução vitícola que culminou recentemente aí na concessão de uma indicação geográfica no sul de Minas para vinhos finos, né, os vinhos denominados vinhos de inverno. Perfeito, legal. Bom, agora que a gente já se apresentou aqui, eu gostaria de ressaltar um detalhe interessante dessa mesa, que nós temos aqui representantes do Rio Grande do Sul, temos um representante de Santa Catarina e um representante do sul de Minas. Isso mostra que a viticultura brasileira hoje ela está se difundindo cada vez mais por novos
terroirs, vamos dizer assim, como você falou, Rio de Janeiro, Goiás, norte de São Paulo, sul de Minas. E eu queria levantar uma discussão aqui. Como que a gente, diante das proporções continentais do nosso Brasil, como que a gente faz para unir esse público, né? Que estratégia que a gente pode adotar para que a gente se aproxime mais, comece a conversar, ter debates como esse que foi criado hoje aqui no Centro Universitário FAG com os alunos, para a gente tentar desenvolver talvez uma estratégia para levar a cultura do vinho ao maior número de pessoas possível. O que vocês acham? Você acha que o Wine Day talvez tenha esse papel, Gilson? Você que já participou da quarta edição? Tem muito. A gente esteve no ano passado, né, no Wine Day, a gente percebe, primeiro, um público muito interessado em conhecer, entender o vinho, entender a cultura do vinho e fazer esse encaixe com a gastronomia, né, a enogastronomia. Sim, bastante interessado, bastante curioso e buscando como ele consegue encaixar isso no seu dia a dia também, né? Porque conhece um vinho num momento de descontração e depois começa a trazer isso para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Então traz sei lá, talvez não tenha o costume de estar tomando vinho com tanta frequência, mas encaixa aí no dia uma jantinha, daí eu ouvi naquele dia, eu conversei com o Gilson, conversei com o Cleverson, enfim. Lá ele me disse que com um prato nesse estilo, vai um vinho mais ou menos nesse estilo assim também, e vamos casar hoje aqui, nesse dia, numa janta descontraída, por vezes em casa, com amigos, né? Então é uma semente muito importante que é plantada numa região muito legal, né? Cascavel aqui mais pro oeste do Paraná. E um poder econômico gigantesco. Muito grande, né? Muito grande. E uma semente importante para nós, dos vinhos brasileiros, né? Porque a gente sabe que aqui está próximo também da fronteira com a Argentina e acaba sendo fácil, né, por vezes, consumir o vinho argentino, mas a gente entende que tem essa busca, essa demanda e essa curiosidade por ter mais vinhos brasileiros também, né? E o Wine Day no ano passado nos abriu muitas portas por aqui e para ter parceiros e, enfim, conseguir trabalhar por aqui também, né? Que legal. E Cleverson, com relação ao teu projeto, é um projeto diferente, né? É um projeto como se fosse uma vinícola cigana, vamos dizer assim, que busca explorar os terroirs do Brasil. O que você destacaria hoje no Brasil em termos de terroir que está no teu radar para você produzir o seu próximo vinho? Então, nós temos 17 estados que plantam uva, né, hoje no Brasil, e isso há 10, 15 anos atrás era inimaginável a gente ter essa perspectiva. E essa é uma pergunta muito boa do ponto de vista que abre muitas as possibilidades. Está criando mais notoriedade essa região de Goiás, de Mato Grosso, Brasília, acho importante, mas tem a campanha gaúcha, que é fantástica também, Santa Catarina é fantástico. Então, são projetos de pequenas quantidades, enfim, que a gente vai estar conhecendo. O Wine Day, ele nos proporciona conhecer outros produtores e, através deles, como a gente faz um trabalho tipo de Wine Hunter, de buscar uma vinícola, de conhecer a vinícola, de conhecer o enólogo, para ver como é que ele pensa vinho, porque no mundo do vinho tudo tem que ser pensado. E isso, o Wine Day também traz uma pegada muito boa. Eu vou trazer a minha experiência de quase 20 anos no mundo do vinho. O que fez sentido para mim? Que eu consegui atrelar a teoria à prática. O Wine Day faz isso para as pessoas. A hora que a gente começa a harmonizar a comida com o vinho, tudo faz mais sentido, né? Porque aproxima as pessoas. Você falou, antes de nós começar o nosso podcast, que o vinho e o espumante, de repente, sejam as únicas bebidas que proporcionam uma criação de memória, uma mutação de memória, né? E é dessas conversas, juntar vários profissionais que às vezes estão em estados diferentes, com culturas diferentes, com tecnologias, às vezes, como nós temos um país que ele é continental, às vezes a gente pensa que está inserido em todas as tecnologias e às vezes não está, e esse tipo de evento nos aproxima e faz com que as pessoas que vão participar do evento se tornem mais ricas e vão aprender sobre vinho, sempre digo, alicerçado. Vão aprender com qualidade. O Brasil cresce,
de todos os países, a per capita, a maior per capita em crescimento proporcional é no Brasil. Mas a gente, com esse tipo de evento, a gente cresce com qualidade, penso eu. Legal. E realmente eu vejo o Wine Day como uma oportunidade que o público de Cascavel e região tem de conseguir, no mesmo dia, no mesmo local, poder provar, ser um wine hunter, né? Ser um wine hunter dentro do Wine Day é muito interessante, a gente prega muito isso, que as pessoas não fiquem numa mesa e só pegando o que está mais próximo, mas que realmente você circule pelo evento. O evento ele é planejado para que você vá passando de estação em estação, vinho, alimento, para que você consiga ter essa oportunidade de descobrir muitas vezes aquele vinho que você gosta, aquela uva que você nem sabia que existia e que te agrada, entendeu? Ou talvez explorar mesmo aquele, você gosta do Malbec? Temos opções, você gosta do Cabernet? Tem opções, mas vamos se abrir, né? Eu acho que o teu projeto também fala muito disso, né, Eduardo? Que é abrir um pouco as opções, as oportunidades que o mundo do vinho traz, e principalmente com relação a essa questão do armazenamento, né? Eu acho que o que você traz de novidade, que é algo que já é feito há muito tempo, mas o que eu percebo no teu projeto é que é com uma base científica, né? Explica para nós como que está isso hoje e quais são os próximos passos que o teu projeto vai alcançar aí nos próximos meses ou anos aí. Incrível. Antes de ir especificamente a esse ponto, eu vou fazer questão de corroborar com os comentários de vocês no sentido de como fazer com que as pessoas consigam consumir mais vinho brasileiro. Eu vejo aqui dos consumidores no Brasil algo como uma espécie de síndrome do vira-lata, parecendo que tudo que é de fora é melhor, ou então consumidores de marcas e não de qualidade de produto. E eu enxergo a enogastronomia como o principal vetor de fazer com que a pessoa entenda o que é um vinho de qualidade, independente de qual marca seja, e a partir de que ela venha a ver que esse vinho é brasileiro, feito numa escala em que visa qualidade, ele passa a interpretar o produto e o alimento de uma outra maneira. Então, eu sou fortemente defensor da enogastronomia, porque eu acredito ser o vetor mais democrático e mais abrangente ao mesmo tempo para as mais diversas escalas de consumo. E eu acho interessante, só fazendo um comentário, que muitas vezes o vinho, talvez ele como porta de entrada, seja um pouco mais difícil. Agora, a gastronomia, tendo como foco principal, você traz a pessoa muitas vezes pela gastronomia e fala, olha, você tem essa opção, que é legal você comer esse prato sozinho, mas se você quiser provar com esse vinho, você vai perceber que você vai criar uma terceira experiência. É isso, né, gente? Isso aí. Eu acho que isso é magnífico, porque é um caminho sem volta, né? É igual vinho. Depois que você entra, aí na gastronomia eu vejo da mesma forma. Depois que você cria uma harmonização de um prato com um vinho, indiferente qual seja o estilo, você pode harmonizar desde espumantes, vinhos brancos, tintos, rosés, vinhos de sobremesa, né? Harmonizações clássicas com salternas, com creme brulee, enfim. Então, mas eu queria voltar a esse assunto do teu projeto, que eu chamo muita atenção, e eu fico muito curioso com relação aos próximos passos, sabe? A questão educativa disso, para que isso também possa ser reproduzido muitas vezes em outros locais do Brasil e do mundo também, né? Com toda certeza. Tratando-se especificamente desse assunto, ele visa os próximos passos, ter o mapa do Brasil, como nós temos essa diversidade de estados produtores no fundo do mar, porque isso favorece muito as regiões novas em produção, assim como novas elaborações de vinhos em produção, já que essa técnica visa conseguir, num menor tempo, estimar a evolução do vinho. Ou seja, consegue-se, a depender da variedade e dos tempos, ter características do vinho como ele seria há 3 ou 5 anos do mesmo vinho que está em condições subterrâneas. E isso tudo consegue ser um valor muito importante para o produtor, porque o produtor, ele muito quer saber como esse vinho ficaria num futuro próximo, mas nem a tecnologia e nem o dinheiro consegue adquirir o tempo. E isso passa a ser um acelerador do tempo de uma maneira natural. E esse é um dos pontos no que diz respeito ao vinho, mas tem uma forte relação de conservação marinha. Nós hoje temos um alto impacto no Brasil, no sentido de degradação ambiental,
fazendo com que essa parte marinha, principalmente para a parte sanitária, né, é uma problemática nacional. Então, essa área que está inserido o projeto, ela tem uma grande sensibilidade ambiental, é um projeto ecologicamente correto, porque está distante de qualquer população marinha ali presente, e é incrível como que hoje já se formou uma comunidade ao longo desses poucos anos, formando assim um recife artificial. Outros passos que vão ser feitos nesse aspecto é uma área de restauração coralínea, aonde nós vamos ter como um viveiro de mudas, mas um viveiro de corais, fazendo com que o coral é algo muito sensível pro fundo marinho. Então consegue fazer restaurações de áreas degradadas no fundo do mar. Assim como traz ao banhista essa sensibilidade sobre entradas no local certo da praia, a limpeza da praia. Então, no que diz respeito aos aspectos marinhos, tem uma abrangência também muito grande. E principalmente o fator de passar por todas as escalas burocráticas, tornando esse projeto licenciado pelos órgãos e tendo um órgão idôneo como a EPAGRE, sendo lá em Videira a principal estação experimental no que diz respeito a uvas, vinhos e destilados de Santa Catarina, traz então essa responsabilidade de ir em busca desse ineditismo científico mundial através desse projeto que sim, através de outras pesquisas, pode ser aplicados em outros lugares do mundo, assim como consegue fazer com que os diversos produtores do Brasil e do mundo consigam ter um lugar profissional, correto e transparente para conseguir ter essa estimativa dos seus produtos. Perfeito. E nessa mesma linha, Eduardo, eu acho que a IP Sul de Minas também traz algo novo, né? E eu queria saber, Matheus, do ponto de vista dessa questão de propagar isso para mais locais, enfim, até onde que o Grupo Vitácia vai hoje com relação à dupla poda? Sim, hoje o Grupo Vitácia, né, como um grupo de desenvolvimento vitícola, nós priorizamos sempre, para além de estar sempre próximo dos produtores, de extensionistas, de instituições de pesquisa para entender as demandas de mercado, as novas, a ascensão desses novos polos vitícolas, o que a gente pode fazer para contribuir, né, para que haja cada vez mais investimento nesses polos, para que a qualidade seja sempre a prioridade, né, e que o Brasil, como já mencionado aí pelo Cleverson, é um país continental, né, em proporções geográficas, ele tem a possibilidade de emergir cada vez novos polos com novos produtos, com as suas especificidades de acordo com características climáticas, características geológicas. Aqui acho que todos mencionaram diversas vezes a importância da pesquisa, que é algo que eu pontuo, inclusive, que o Wine Day foi bastante certeiro, né, em incluir dentro da sua programação aqui a parceria com a FAG, porque é uma forma da gente estar divulgando, né, esses braços da viticultura nacional, né, com o trabalho aqui do amigo em Bombinhas, lá com os vinhos sobre submersão oceânica, com a questão de incorporação, né, de vinhedos e valorizar o terroir de cada um, com a questão também dos espumantes em Pinto Bandeira, que, né, já tem uma notoriedade muito grande, mas vem ganhando cada vez mais. E agora esse novo polo vitícola em ascensão tão novo, né, que são os vinhos de inverno, 20 anos, é muito pouco, mas que já vem mostrando aí o potencial e vem mostrando que é possível hoje você produzir em diversos locais dentro do país, sendo atrelado, alinhado com a pesquisa, com o produtor, tudo é possível. E a Vitácia, o Grupo Vitácia, ele tendo esse braço de desenvolvimento bastante ativo, né, a gente sempre fica perspicaz, atento a essas mudanças, a essas nuances, no que a gente pode colaborar para que todos
a intenção não é um ser concorrente do outro, né? Um ser melhor que o outro. É todos ascenderem, cada um mostrando ali a tua particularidade. Desempenharem da melhor forma onde estão, né? Exatamente. Que a particularidade de cada um, de cada projeto, de cada lugar, de cada região possa ser evidenciada e valorizada. Legal. E nessa linha, Gilson, queria mudar um pouquinho o assunto e falar um pouquinho sobre tendências. Eu acho que a gente tá vivendo um momento de muita novidade, né? Que no ANIDEI mesmo, com os diversos projetos que a gente tem aqui, que vão ser apresentados no evento. Mas eu queria ver com relação ao mundo da vinificação. A gente percebe que essa questão da busca pelo terroir, a identificação, a expressão máxima da uva. Gilson, como que você analisa o nosso cenário hoje com relação a você que é enólogo, a vinificação, a utilização da madeira, técnicas alternativas de maturação? O que você acha? Qual o caminho que a gente pode seguir e esperar aí no futuro da viticultura específica brasileira, né? Olha, hoje a gente está num momento muito, muito positivo. Podemos ressaltar aí, talvez, nos últimos 7, 8 anos, talvez até um pouquinho mais, de crescimento não só nas áreas de produção de uva e de vinho, né? Como um crescimento no consumo de vinho. Então, o Brasil sempre teve essa dificuldade, né, de estar com o vinho na mesa da maior quantidade possível de pessoas para que conheçam, para que entendam, né? E, na minha opinião, essa questão de ter novos polos vitivinícolas é muito importante, porque tu traz o cara que está por perto desse polo para entender o processo e tal. A gente sempre teve uma dificuldade, né? Eu e o Cleverson, que somos mais do sul, né, de todos aqui, querendo ou não, a distância geográfica para a parte norte do Brasil, para o centro-oeste ali, sempre foi um limitante, né? Porque o cara, por vezes, acaba não conseguindo ir visitar e conhecer. Depois que tu entra no processo, entende toda a paixão, toda a ciência, todo o cuidado que se tem para elaborar cada garrafa de vinho, tu percebe que não é simplesmente uma bebida alcoólica. Não, tem muita paixão, tem muita história, né? E tu trazer isso para mais próximo das pessoas com esses polos é muito positivo. Junto disso, a gente tem um desenvolvimento da vitivinicultura brasileira a nível de qualidade. Isso a gente pode falar tranquilamente dos últimos 20 anos, talvez até um pouquinho mais, né? A gente teve um primeiro momento no final da década de 90, começo dos 2000, ali, com um desenvolvimento de tecnologia dentro das vinícolas, que foram surgindo equipamentos mais modernos, enfim, já deu um salto de qualidade muito importante nos vinhos. Num segundo momento, eu acredito que mais para o final da primeira década dos 2000, esse salto de tecnologia foi para o campo. Porque, querendo ou não, vinho tem uma matéria-prima só. É uva, é feito de uva. Né? Então, se tu tem uma uva de alta qualidade, a tendência de tu ter um vinho de alta qualidade também é muito grande. Então, nesse segundo momento, foi a campo, buscando essas novas áreas. No começo foi ali no Rio Grande do Sul, melhorando as áreas que a gente já tinha, entrando com tecnologias mais modernas junto do produtor, que sempre foi ali na Serra Gaúcha muito tradicional, né? E buscou, então, que seja no cultivo de vinhas, ao invés do estilo latada, em espaldeira, né? Que era uma dificuldade que se tinha. Eu ia comentar isso. Da desfolha, de ir para uma alternativa de espaldeira ou em Y, fazendo a desfolha ou a poda verde e deixando o cacho mais à exposição do sol. Exatamente. Melhorando significativamente a qualidade do produto na hora final, trazendo a uva cada vez mais pronta para a hora da vinificação. E isso é um processo de troca de know-how, nessa linha que você estava falando. Primeiro veio a tecnologia, depois veio essa troca de know-how, do conhecimento de como, de qual vinho escolher primeiro, né? Inclusive. E aí depois o manejo, como vocês falaram isso. E do ponto de vista, depois do mosto ali já fermentado, eu queria trazer essa questão do amadurecimento, do envelhecimento do vinho. A Intento hoje, ela utiliza muita madeira, utiliza alguns recipientes talvez ali de concreto? A gente usa... Concreto ainda não. A gente usa principalmente barricas de carvalho, né? Seja francês, seja americano, buscando entender o perfil que a gente quer expressar em cada vinho, né? Esse é o primeiro passo. Tu tem que montar aquele vinho na tua cabeça, entender como são as variedades que tu vai vinificar
e o estilo que tu quer apresentar depois, né? Então, nisso tu vai definir num modo macro, digamos, se o carvalho é americano, se ele é francês, o estilo de tosta que tu vai buscar. Primeiro talvez, uso, segundo uso. o uso da barrica, enfim, para cada Média, vinho. uma tosta mais alta, uma mais suave. Hoje a gente tem tecnologias muito interessantes que agregam também, que não são o carvalho só em barrica, mas em tábuas de carvalho que tu pode agregar dentro do tanque, ou os chips, né? Cada um com o seu estilo de aporte de sabores e de aromas, e o estilo que tu vai entender nele na maturação, né? Ao passo que quando tu põe numa barrica, tu tem microoxigenação, né? Pelos poros da madeira vindo oxigênio de fora para dentro, fazendo com que os taninos, que normalmente no início são muito... Ficam mais redondos, né? São muito duros, eles vão se polimerizando, vão ficando mais macios. Se tu já tem, em algum caso, um tanino já muito macio, tu pode não usar, ou não depender obrigatoriamente da passagem por barrica. Então, tu agrega dentro de um tanque de inox as tábuas de carvalho. É a mesma coisa, né? É a mesma madeira, enfim, com níveis de qualidade que tu vai buscar parecidos ou não. Enfim, isso é um mundo bastante amplo. Mas tu pode agregar isso dentro do tanque de uma forma mais digamos, mais fácil. Fácil, econômica, né? também. Mais econômica, te proporciona vinhos de alta qualidade também com um custo um pouquinho mais reduzido. Que é importantíssimo. Então, é importantíssimo. E Cleberson, e os vinhos que você elabora? Você procura sempre usar madeira? Ou isso, como o Gilson colocou, é uma coisa que você vai identificar? Como você vê a madeira em termos de tendência de utilização no mundo do vinho hoje? Então, nós conversávamos por trás dos bastidores, né? O Brasil, com o passar do tempo, ele se tornou um país de bastante barrica, de bastante madeira, trazer bastante. Nós, como empresa, nós pensamos em vinho integrado. As notas do vinho, elas não podem, por exemplo, uma acidez, ela ser muito mais latente do que a tanicidade do vinho ou o álcool. Elas têm que se complementar. A madeira, ela tem que vir para trazer uma elegância para o vinho. Nunca... um fator a mais a somar, né? Um fator a mais a somar, exatamente. Não sair atropelando. Eu sempre gosto de dizer que o vinho, ele é que nem um prato de comida elaborado por um chefe. O legal quando a gente... para mim, é muito nítido tu comer um prato elaborado por um chefe e um prato tradicional, que não é um chefe. O prato de um chefe, tu sente todos os elementos que tem ali dentro. O vinho é da mesma forma, de repente com uma dificuldade a mais, porque hoje a gente pensa vinho para harmonizar com comida. E o vinho, ele tem que, junto com a comida, tem que trazer uma experiência que está muito latente hoje no Brasil. Então, nós, Partage, pensamos muito isso, muito de vinhos integrados. Madeira, quando? Tem variedades que nós não gostamos de colocar madeira. O vinho ele é feito para ser degustado mais jovem, nós não gostamos de trazer madeira. Nós trazemos madeira, por exemplo, nós temos um Chardonnay que nós botamos uma passagem por carvalho francês, uma barrica de primeiro uso, somente para trazer. O francês, ele tem uma característica de trazer uma complexidade, dar mais volume em boca, trazer uma manteiga. Então, somente para aveludar aquele produto. Nós temos um Red Blend, que daí tem 14 meses em barrica de carvalho americano de primeiro uso. Mas tem 3 variedades potentes. Rebo, Cabernet Sauvignon e Taná. E esse estilo de vinho, ele chama uma madeira para ela incorporar. Então, não dá para a gente levar madeira como, todo vinho a gente vai colocar madeira. Até porque não. O vinho que não tem tanta tinto, que não tem tanicidade, ou tem pouca tanicidade, se tu for botar muita madeira, vai roubar a cena. Tu vai tomar um vinho, simplesmente só madeira tu vai sentir. E nessa pegada que a gente tem nova, eu digo, como o Gilson falou, dos 10 anos para cá, 15 anos para cá, os vinhos de excelência, a gente tenta sempre contrabalançar todas as notas dos produtos que a gente elabora. Perfeito. E Eduardo, ali em Santa Catarina, você que está ali quase a nível do fundo, no nível do mar ali, vamos dizer assim,
do ponto de vista do consumo do vinho, você que também é empresário lá, como é o perfil do consumidor de vinhos ali no litoral? Como é que você poderia traçar um perfil para a gente entender isso? Eu vejo o perfil de consumo por um caminho que eu vejo com excelentes bons olhos. Primeiro de tudo, acabaram falando bastante dos vinhos tintos, mas eu levanto muito a bandeira dos vinhos brancos. E não somente de variedades conhecidas, como, por exemplo, o Matheus apresentou na produção que tem potencial lá, Marsanne, por exemplo. Então, os consumidores lá estão bastante abertos a não ficar preso a uma variedade. Eu, particularmente, sempre busco colocar diversas variedades, porque esse eu acredito ser um grande papel de comunicação nosso como profissionais, mostrar que não fica basicamente nas 25 variedades mais consumidas, e sim que nós temos milhares de uvas que existem, e essas uvas são maravilhosas, elas só são de lugares específicos ou de uma produção mais limitada, ou que chega uma quantidade pequena aqui no Brasil, ou que é desenvolvido de uma maneira limitada aqui no Brasil. Então, tem um perfil muito de consumo disso, até mesmo por ser mais calor, tanto que hoje aqui, a uma distância curta, nós estamos de blusa, e lá com certeza conseguiria estar mais calor, facilitando o consumo de um branco, sem necessariamente ser um branco encorpado, pode ser um branco leve, um branco aromático, onde consegue também familiarizar a harmonização com comidas que também sejam mais leves por uma condição de temperatura mais alta. A parte de espumantes é uma tradição de consumo também no litoral, bem como vinhos rosés. Ainda bem que, principalmente os homens, estão cada vez tendo mais certeza da escolha sexual deles e não indo para um preconceito de vinhos rosés, que infelizmente nós vivenciamos. Não deixa ninguém mais solto, né? Exatamente. Então, os vinhos rosés assim estão também tendo essa liberdade de consumo. E é uma cultura que vem dos europeus também, isso, né? Exato. E vocês, a nível do mar, com o calor, com o clima, isso casa muito bem, né? Muito bem, muito bem. E daí, quando que vai para a linha dos tintos, também eu busco muito mostrar essa comunicação, que uma uva sobrematurada, o nível alcoólico ou ter barrica não é necessariamente um sinônimo de qualidade. Ele é um estilo de um determinado produto. Uhum. Agora, ter um consumo de vinhos tintos mais leves e não ficando preso somente a Pinot Noir, e sim vendo todas as outras expressões, como o Gamay, por exemplo, Cinsault e tantas outras variedades tintas leves, possa ser uma nova descoberta e ir de encontro com estruturas do mar, quebrando essa barreira que é só branco, que vai harmonizar com frutos do mar e mostrando algumas formas de elaboração de um polvo, de um atum, e também criando essa relação para quem não se importa de estar 40 graus, que não abre mão do vinho tinto, mas que pelo menos vá para um caminho que vai ser mais agradável. Com certeza. Matheus, conta para nós um pouquinho aqui, as pessoas que ficaram interessadas, muitas vezes algum enólogo, alguém que tem um projeto, inclusive teremos um projeto aqui em Cascavel, de um alqueire de vinhas, inclusive ele esteve lá na Vitácia, lá visitando vocês. Como que faz para ter acesso a vocês? Abre os canais de comunicação para o público que está nos vendo e nos ouvindo agora. Maravilha. Bom, falando um pouco do Grupo Vitácia Brasil, né? Hoje nós somos referência em mudas de qualidade. O que a gente está falando aqui de qualidade de uva, da uva já chegar pronta, né, com as suas características qualitativas, para na vinícola ser muito mais fácil para poder elaborar um vinho de qualidade. E a gente tem que pensar que o início disso tudo é a aquisição de uma muda licenciada, né, uma muda de alta qualidade para garantir sanidade, produtividade no vinhedo. E a Vitácia, né, sendo referência nesse mercado,
atuamos aí com diversos porta-enxertos, diversas cultivares copas, visando atender todos os polos vitícolas nacionais. Então, quem quiser não só a aquisição de mudas, mas também a consultoria, né, na implementação de um novo projeto, né, desde a avaliação da área, para ver se aquela área é viável ou não, a escolha da terra, até a escolha das cultivares, né, que vão ser mais adaptáveis àquela condição de solo, àquela condição de clima, pode entrar em contato conosco. O nosso Instagram é @Grupo Vitácia Brasil. Nós também temos o nosso site, que é www.vitaciabrasil.com.br, onde tem os nossos contatos comerciais, e a gente vai ter o maior prazer de ajudar aí a construir todos esses polos vitícolas, no qual a gente já tem o orgulho de ter em nosso portfólio, e queremos ampliar esse portfólio para cada vez mais regiões aí no território nacional. Gilson, o pessoal que visitando o Rio Grande do Sul, especificamente a região de Bento, como é que o pessoal te encontra lá? Bom, a gente ainda não temos o nosso espaço para recebimento turístico, estamos resolvendo essa questão nos próximos meses. Eu acredito que para o comecinho de 2025... E é importante, o enoturismo está crescendo bastante, né? Muito, muito, muito. E se expandindo, né? Saindo só do que era o mais tradicional no Vale dos Vinhedos, né? Ali. A gente vai se instalar em Monte Belo do Sul, que é a minha terra natal. Então, é a capital do mundo ali. Então, a gente logo vai estar instalado. Se não, de qualquer forma, pode entrar em contato com a gente, principalmente via Instagram, no @IntentoVinhos. E aí a gente pode organizar alguma coisa em parceria com restaurantes, isso a gente tem feito. Legal. Faz um harmonizado, alguma coisinha tranquilo para pequenos grupos, isso é bem tranquilo. Já vale muito a pena. E, Cleverson, como é que o pessoal faz para te contactar lá? Passa o Instagram para nós um pouquinho aí, do que você pode oferecer para quem for visitar a Serra Gaúcha. Então, nós não somos uma vinícola física, né? Sim. Nós temos o nosso site, que é um site que a gente construiu para que as pessoas possam viver uma experiência. A gente tem a nossa rede social, o nosso Instagram também, onde a gente posta coisas, a gente sempre... a gente tem muito latente o cunho de educação. Então, lá a gente traz conhecimento também para as pessoas. E a gente está muito em restaurante, hotelaria, delicatessen, lojas. Pelo site tem o e-commerce também, consegue adquirir os vinhos de vocês. Exatamente, direto na loja. E a gente faz muito... Nós estamos numa vibe muito grande de fazer jantar harmonizado em restaurantes parceiros ou em espaços onde que comporta levar um chefe. A gente tem parceria com vários chefes também. Estamos também com, até em residencial, em condomínios, a gente está levando para confrarias, levando jantares harmonizados também, porque um jantar harmonizado, ele aproxima as pessoas do conhecimento e mais da experiência disso que esse evento está proporcionando, né? De aproximar as pessoas da comida e da bebida. E aproximar as próprias pessoas, né? Hoje em dia a gente vive tão distante. Como advogado, audiência virtual, você não vai mais no fórum, enfim, é um mundo muito mais solitário, e que esses momentos de degustações, o próprio Wine Day traz isso, né? Eduardo, quem quiser, talvez o proprietário de vinícola que esteja nos vendo aqui, que tem interesse em participar do teu projeto, é possível? E mais uma pergunta em extensão, e para te encontrar lá, onde você está lá no litoral de Santa Catarina, e para o pessoal provar os seus vinhos aí? Uhum. O local físico a nos encontrar é em Itapema, na Casar, onde nós temos o nosso espaço lá, que é uma área verde muito abrangente, inclusive como parte cultural também do município, já que envolve galerias de arte, esculturas a céu aberto, e é um espaço que está sendo trabalhado, inclusive, pelo município como um ponto turístico. Né? E nas redes, a forma de encontrar seria pelo @catawines com 2 T's, assim como no site do mesmo nome, catawines.com.br, pode também acessar o nosso contato via WhatsApp e assim ter uma comunicação mais pessoal. Maravilha.
Pessoal, então eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui, agradecer especialmente a vocês que vieram aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul de Minas, para participar do nosso evento. Lembrando que o Wine Day Festival você pode encontrar no Instagram pelo @Wine Day Festival. Você também tem o WhatsApp, que é o 45991022103. E qualquer dúvida que ficar sobre os participantes aqui, pode chamar nós que a gente vai ajudar a orientar vocês. Bom, pessoal, então finalizando aqui o nosso podcast, eu gostaria de deixar um convite a todos que estão nos vendo e nos ouvindo aqui. Nós, em parceria com o Centro Universitário FAG, estamos lançando o primeiro curso prático de vinho e enogastronomia. Um curso onde você vai poder provar na prática as experiências enogastronômicas. Nós teremos chefes que irão preparar os pratos. Eu estarei aqui orientando vocês com relação aos estilos de vinho, métodos de produção e as melhores técnicas de harmonização para que você tenha uma experiência ainda muito melhor. Por quê? Porque a gente acredita que o vinho sozinho tem um sabor, tem um aroma, o alimento sozinho tem um sabor e aroma, e quando você une esses dois, criando uma terceira experiência, isso eleva ainda mais os seus sentidos. Então, se você tem interesse, entra no site da FAG e procura lá pelo curso prático de vinho e enogastronomia. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Muito obrigado, grande abraço.